Eu quero compartilhar aqui um momento de uma palavra de reflexão, de ânimo, que nós estamos vivendo num momento muito difícil. À nossa volta, tanta violência, fome, opressão. E eu vou compartilhar aqui um texto da Bíblia Sagrada de um homem, que os dias dele eram igual ao nosso hoje. Ele viveu na época, num momento que tudo que ele passou, nós estamos passando por um momento parecido com o dele. Então dá para perceber que o tempo passou, mas o homem continua o mesmo. E é Abacuque. Abacuque, ele é um profeta do Reino do Sul, em Judá, em Jerusalém, que depois da morte de Salomão, Israel foi dividido, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então Abacuque, ele profetiza no Reino do Sul. E Abacuque 1:1 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Essa foi a oração de Abacuque para Deus. Abacuque, diferente dos outros profetas, os outros profetas levavam a mensagem de Deus para o povo. E Abacuque não, ele levou os problemas de Deus, do povo para Deus. Ele levou a mensagem do povo para Deus. Então Abacuque é a sua volta, porque Israel naquela época, Jerusalém, o reino do sul, Judá, estava vivendo um momento em que a nação esqueceu de Deus, em que a nação estava sendo oprimida, à sua volta guerras, um novo império estava surgindo, que era o Império Babilônico, e o povo distante de Deus. E Abacuque, contemplando tudo isso, ele ficou preocupado, confinado, olhando para os problemas à sua volta, e ele resolve ir lá falar com Deus. Senhor, é tanta violência, é tanta guerra, é tanto problema, Senhor. E aí, os que é inocente sofre. Ele dialogou com Deus, que era oração, creio, de desespero, de aflição, aflito. Aí, no Abacuque, no capítulo 2, Deus responde a oração de Abacuque. Como Deus é bom e maravilhoso. É por isso que ele fala que aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Aquele que vai a Deus, ele está de braços abertos para ouvir a oração. Você pode crer, a sua oração Deus ouviu. A oração que você fez, não importa a forma, do jeito que você orou, falou com Deus, Deus ouviu sua oração. E Deus responde para Abacuque e fala: Abacuque, o justo viverá pela fé. Abacuque, quando Deus dá a resposta para Abacuque, Abacuque entende que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Vemos aqui no primeiro capítulo de Abacuque, que começa como um homem se desabafando a Deus, falando para Deus o que acontece, os problemas, os momentos difíceis. E no capítulo 2, Deus fala com o homem. Aí eu vejo quanto é maravilhoso no capítulo 3, ele tem aquele ânimo, ele tem aquele avivamento, um avivamento tão belo, porque quando você dá ouvido para a voz de Deus, Deus fala com ele, a pessoa se renova. E Abacuque teve um renovo, um avivamento espiritual depois que Deus falou com ele. A visão dele mudou totalmente. Ele não ficou mais pensando no que estava à sua volta, o que estava acontecendo. Ali ele olhou agora para cima, olhou para Deus. E nem Abacuque no capítulo 3 e no verso 17 diz assim, ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não há gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Essa foi aquele ânimo que Abacuque teve. No capítulo 3, vemos aqui a esperança de um homem totalmente diferente daquele homem do capítulo 1. Abacuque agora é uma nova pessoa, tem uma nova mente, um novo conhecimento. Ele crê em Deus. Ele lançou em Deus toda a ansiedade dele, toda a preocupação, porque Deus ouviu ele e respondeu. E ele creu, ele teve um avivamento espiritual. Ele teve força, teve fé. Ele, depois que ele entregou a Deus os problemas, ele falou, pode acontecer o que for, pode não ter fruto, pode acontecer o que for, minha fé está firmada em Deus. A minha esperança está firmada em Deus. E quando a nossa fé, a nossa esperança está firmada em Deus, nós vamos passar pela prova cantando louvor. Como Davi, ele foi enfrentar aquele gigante, ele estava com a fé, com a esperança em Deus. Porque às vezes o problema é tão grande e somos tão pequenos que a nossa fé em Deus ele é grande. Então a nossa fé em Deus, ele faz nós ser forte e vencer o problema. E Abacuque, ele deixa esse exemplo para nós, essa esperança. Mesmo que nós estamos cercados com problema, com dificuldade. Mas quando nós oramos e entregamos a Deus, Deus ouve a nossa oração e tudo fica mais fácil para a gente vencer. Com a esperança em Jesus, aí a gente vence. Porque se nós não tiver com a esperança em Jesus, nós jamais vamos vencer. Nós vamos entrar em depressão, desanimar, e cada vez o problema aumentando, e aí cada vez mais fica mais difícil. Mas com Jesus, há um momento, a partir do momento que nós entrega a Deus os nossos problemas, nossas ansiedades, dificuldades, tudo transforma, tudo fica mais fácil para a gente vencer. Estamos vivendo num momento difícil, nos últimos momentos, em que nada é novo, como nem disse Salomão, nada é novo. Mas a nossa fé em Jesus se renova a cada instante, pois Salomão diz que tudo é vaidade, tudo passa, tudo se acaba. A única coisa que permanece é a nossa fé em Deus, a nossa esperança é Jesus. Bom é estar com a fé em Deus, ter esperança em Deus. É nosso prazer. O nosso objetivo aqui, essa passagem nossa aqui, é para isso, para adorar a Deus. E nós só vamos ter proveito da nossa vida, dos nossos momentos bons aqui. É um momento em que nós faz para Deus, serve a Deus. Vemos aqui para fazer algo para Deus, vencer as dificuldades, arrebatar almas, animar vidas. Nossos irmãos que às vezes estão sofrendo, dá ânimo. Nossos irmãos que às vezes estão numa enfermidade, num leito de dor, interceder a Deus por eles, clamar a Deus por eles. E é por isso que nós estamos aqui. Temos que ter fé em Jesus, que Deus ouve. O mesmo Deus que respondeu a Abacuque, responde a nós também. Ele está ouvindo nós de maneira alguma. Deus jamais vai deixar nós sem resposta quando nós clamamos a Ele.